A gente muda de assunto agora para falar de pecuária de corte e eu mudo de assunto para falar a respeito de mercado de reposição, como que ele vai se alinhando nesse começo de ano, agora já praticamente fechando os primeiros 30 dias, o mês de janeiro, que no caso do boi gordo e também de consumo interno de carne bovina, acabou se tornando o mês de janeiro padrão, né? Totalmente dentro, a partir do dia 14 e 15 ficou um mês de janeiro completamente dentro daquilo que acontece todo ano. Mas quem vai conversar conosco a respeito deste assunto é o Douglas Coelho, que participa conosco ao vivo pela internet. Douglas, sempre um prazer conversar contigo. Vou começar fazendo os questionamentos pelo final, né? Falando de carne bovina ofertada aqui no Brasil, precificação e também mercado do boi gordo. Nós estamos acompanhando um mês de janeiro bastante típico, né? Principalmente na última quinzena. Se começou um pouco mais agitado, isso acabou não se confirmando no desenvolvimento do mês. Em relação à oferta, Douglas, nós estamos com uma oferta maior, menor ou dentro daquilo que é esperado para um período como este, em 2025, que a gente sabe que vai ter uma oferta generalizada até o final do ano, menor do que aconteceu nos dois últimos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os amigos do Agricultura BR, é sempre um prazer falar com vocês. Pois é, janeiro já está chegando ao fim e o que a gente está vendo aqui é que o janeiro, seja para a oferta de animais terminados ou para dinâmica de carne bovina no atacado, vem de uma maneira relativamente diferente em relação aos janeiros anteriores, né? 2023 a gente teve uma forte participação de fêmeas nos abates, 2024 também, pressão de preços no mercado físico e uma pressão mais contundente ainda no mercado atacadista de carne bovina, o que é natural, uma vez que a renda disponível da população fica um pouco mais enxuta. Mas em 2025, o que a gente está vendo foi um recuo, sim, da carne no atacado, mas um recuo breve. A gente começou o mês ali com a carcaça casada na casa de R$ 22,50 até 23 para algumas referências mais puxadas, e a gente está terminando o mês com uma referência ao redor de R$ 21,00 por quilo, né? É uma queda contida, ligeira, né? E quando a gente olha para a oferta de animais terminados, no final do ano, em novembro, em janeiro, havia uma expectativa de que houvesse até uma oferta de animais mais abundante, né? E não foi isso que a gente tem visto. Os preços estão muito bem sustentados em São Paulo, na casa de 325, e as escalas de abate com alguma dificuldade de ganhar evolução. Hoje a gente vê essas escalas aí em média para os dias 4, 5, 6 de fevereiro. Douglas, em relação à questão de escalas, né, nós temos também uma percepção aqui, quem está no Mato Grosso, quem está no Mato Grosso do Sul e no Paraná, e também um pouco parte do interior de São Paulo, região ali de São José do Rio Preto, a gente tem uma percepção diferente em relação ao que vai sendo ofertado de acordo com o que você tem de disponibilidade de pasto. Parte das regiões desses estados produtores passam por um cenário mais complicado em relação à pastagem. As chuvas demoraram para vir e estão vindo e não dentro daquilo que poderia ser. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, onde choveu menos, onde a chuva está atrasada, é natural estar com preço mais baixo ou aquém daquilo que poderia, já que o produtor não está conseguindo segurar muito esses animais em pasto? Sim, é natural. Hoje a gente vê que em Goiás há uma pressão de oferta relativamente maior em relação aos demais estados. Por outro lado, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, MT, essa oferta está relativamente contida, né? As chuvas demoraram para vir, mas tem vindo com alguma frequência, com algum volume. Então, nesse momento, o pecuarista demorou para vir ao mercado também, boa parte estava de férias, não quis mexer muito, mas a gente não vê uma necessidade imediata desse pecuarista entregar esses animais, vender esses animais. Então, ele tem conseguido compassar e vender lotes pequenos espaçados ao longo do tempo. Muito bem, Douglas. Douglas, agora eu vou falando das categorias
de acesso, vou colocar dessa seguinte forma, e é um ano em que a gente deve observar, né, a gente já tinha visto pelos números do IBGE, como é que foram os abates em 2022 de fêmeas, em 2022 e 2023. Esses abates foram mais elevados, quando você olha 22 teve um aumento bastante forte em relação a 21 e 23 subiu mais ainda. Por que foca nesse número? Porque são os animais que a gente teria, teoricamente, para fazer engorda neste ano, principalmente os de 2023. E a gente enxerga que se teve tanto abate de fêmea assim, é natural que essa entrega de animais magros seja menor. Já dá para observar isso no mercado, né, na negociação entre pecuaristas, para quem produz o gado, para quem vai fazer, quem é invernista, quem vai fazer a terminação, já é possível ver esse começo de escassez na oferta? Ótima pergunta, Fabiana. A gente está no começo do ano, né? Existe ainda muita água para passar embaixo dessa ponte, mas quando a gente olha para a margem da cria, desde meados de setembro, agosto de 2024, e também olha para essa dinâmica, né, de oferta de animais terminados no começo de 2025, está muito ainda, né? A gente vê que o pecuarista está um pouco mais enxuto nessa venda de animais. Janeiro é esperado uma pressão, mas ainda não veio. 23, 24, a gente veio com a participação das fêmeas muito acima, né? Nos anos anteriores, a gente compara com 7, 18, 19, 20, 21. Então, embora seja para cravar o corrida, já é uma sinalização de que o tempo pode estar ficando um pouco mais próximo aí de uma oferta mais ativa quando a gente olha para 25 e 26. Douglas, e aí a gente trazendo isso um pouco mais próximo a esse pecuarista, até pensando que parte do Paraná, uma parte do estado de São Paulo, também o sul do Mato Grosso do Sul, com essas dificuldades de chuvas, né, que recorrem a um volume de pastagem menor. Isso faz a gente acreditar que aquele descarte de fêmeas, ele também pode ter um atraso, já que as chuvas demoraram um pouco para chegar, quando chegaram elas estão ainda de uma maneira irregular. É possível acreditar que esse atraso na inseminação, no processo de cobertura, né, de estação de monta, vai resultar também num descarte de fêmeas que se atrasa ou que se prolongue um pouco mais, até abril, até o mês de maio, nessas regiões citadas? É possível pensar que sim, a pecuária é uma ciência mais biológica do que exata, então isso não seria um ponto fora da curva. O ponto que a gente precisa dar uma olhada, também uma atenção, é a dinâmica desse descarte, desse volume de animais, como vai ser, se vai ser compassado, se vai ser concentrado, uma vez que a gente tem uma exportação que começa a ganhar um pouco mais de tração a partir de março e abril também. Então, se a gente tiver uma oferta um pouco maior a partir desses meses, né, possivelmente o aumento da exportação acaba equilibrando isso também. Outro ponto que a gente está bem atento é o mercado interno, né, como que esse consumo doméstico se dará em 2025, que é um ponto muito importante. Mas em relação à oferta como um todo, a gente acredita que, mesmo que seja postergado ou seja de uma maneira mais gradativa, os números de 23 e 24 foram bem acima da média dos últimos 20 anos, né, de abate de matriz, participação de fêmeas nos abates. Então seria natural esse abate vir um pouco mais contido a partir desse ano e ano que vem. Douglas, para encerrar, se a gente pensar em estratégia, que a gente sempre fala na estratégia da venda de quem termina o animal, quem tem o gado gordo, mas uma estratégia para quem tem bezerro e gado magro, que tem ofertado seus animais em venda direta, em leilões aqui no Canal do Boi, por exemplo, qual que seria o melhor cenário de estratégia no ano de 2025, já que ele também tem um prazo muito apertado para entregar os animais que ele produz? Perfeito. Eu acho que para o pecuarista, não só
da reposição de categorias mais jovens, mas também do gordo, né, do confinamento, que, querendo ou não, é uma atividade até mais intensiva, buscar proteções, né? Acho que 2025 é um ano em que a gente tem alguns problemas fiscais internos para serem resolvidos. A gente teve uma nova eleição nos Estados Unidos trazendo um novo presidente, mudança de juros aqui, né? Tudo isso gera volatilidade e abre oportunidades para esse pecuarista acessar aí com algum assessor especializado em commodities agrícolas, olhar para uma corretora e fazer as suas proteções, né? Lembrando que essa volatilidade gera janelas de oportunidade para esse pecuarista, seja para defender uma possível alta, né, caso ele está olhando a reposição, precisa colocar animais mais jovens dentro da propriedade, ou até mesmo aquele pecuarista que tem animais prontos e precisa se proteger contra uma baixa. Então, vale a pena o pecuarista ficar atento, né, no seu custo de produção e também nas oscilações, essa volatilidade que 2025 está prometendo aí.